Hoje, a gente vai mergulhar em Confidência, um poema incrível de Narcisa Amália sobre aqueles laços de amizade que são tão fortes, mas tão fortes, que se tornam inesquecíveis. Só que o mais interessante aqui não é só o sentimento, sabe? É a forma. O poema é construído como um argumento, quase como um caso de tribunal, para provar que esquecer essa amizade é simplesmente impossível. Vamos ver como essa defesa é construída passo a passo. E tudo começa com esta pergunta direta, que soa quase como um desafio. Pensas tu que te esqueço? Isto não é uma dúvida, de jeito nenhum. É uma provocação. É o ponto de partida para toda uma argumentação apaixonada que vai mostrar exatamente o contrário. Então a gente percebe logo de cara que a estrutura aqui não é de uma simples lembrança, é uma defesa. A declaração de abertura já deixa tudo bem claro. Esquecimento não é uma opção. E a partir de agora, a voz no poema vai começar a apresentar as provas para sustentar essa afirmação. E como é que essas provas aparecem? Através de comparações. Mas olha, não são comparações comuns. A pessoa amiga é colocada no mesmo nível das forças mais fundamentais da existência. Vamos dar uma olhada na primeira rodada de evidências, que já nos joga num plano bem mais espiritual. A primeira parte desse argumento todo se baseia em metáforas que são abstratas, profundas, espirituais mesmo. A amizade é elevada a um status de algo sagrado, sabe? Algo essencial para a alma. Ok, vamos analisar isso. A primeira prova. A pessoa amiga não é uma luz qualquer, é a luz divina. Em momentos de escuridão, de trevas, é essa presença que dá um norte, que traz esperança. Esquecer isso seria o mesmo que apagar o único ponto de luz no meio do breu. Resumindo, a amizade funciona como um farol. Traz clareza, traz segurança, principalmente quando tudo ao redor parece perdido. É uma força que realmente orienta a gente. Agora se prepara para essa imagem porque ela é muito poderosa. A febre que meu ser calcina, isso fala de um sofrimento intenso, uma dor que queima por dentro, que consome. E o que apaga esse fogo? Uma lúcida neblina. A presença dessa amizade é como um alívio refrescante que cura. O que é muito interessante aqui é que a amizade não é só um conforto, um afago. Ela é uma força que salva. Ela vai lá e ativamente apaga a dor. É um elemento, essencial para a sobrevivência emocional. E aí vem a última metáfora espiritual, o orvalho puro e santo. O orvalho lembra a renovação, pureza, o começo de um novo dia, né? Ao chamar de santo, a poeta reforça essa ideia da natureza sagrada da amizade, uma amizade que purifica e renova. Bom, depois de firmar essa conexão espiritual, o argumento muda de cenário. Ele vai para o mundo físico, para a natureza. A voz poética agora argumenta que a pessoa amiga é literalmente parte do ambiente ao redor. Olha que impressionante isso. Não é que o canto do pássaro lembra a voz da pessoa amiga. A voz está no canto do pássaro. A conexão é total. Esquecer a pessoa amiga significaria então ficar em silêncio diante da própria natureza. E aqui, que imagem de uma delicadeza incrível. A mimosa sensitiva é aquela plantinha que se fecha toda quando a gente toca. Ela representa sensibilidade, reação, vida. A voz poética enxerga a própria essência da pessoa amiga no jeito como essa planta reage ao mundo. Portanto, o ponto crucial é este. A amizade está tão enraizada na percepção do mundo que se tornou inseparável dele. Para esquecer a pessoa, seria preciso esquecer o som dos pássaros, a delicadeza das plantas, o mundo como ele é. Com o argumento todo construído, o poema agora vai revelar o que está em jogo de verdade. O foco sai da lógica e vai para a emoção pura, mostrando o impacto existencial que essa amizade tem. E aqui o ponto é mostrado de forma brilhante. Não existe meio termo. Contigo, o mundo é um paraíso, a vida doce. Sem ti, até o sol perde o calor e a existência se transforma num pesadelo. Essa oposição é absoluta, dramática e mostra total dependência emocional que existe nessa relação. E é nesse momento que o poema nos dá uma virada surpreendente. Toda aquela confiança, toda a certeza do argumento, de repente se desfaz. O tom muda completamente, vira uma súplica, e acaba revelando o medo que estava por baixo de tudo aquilo. Depois de provar que a pessoa amiga está em todo lugar, como a luz e a natureza, a voz poética agora está implorando por um sinal mínimo de conexão. Um sorriso, um sonho. Isso revela uma sensação profunda de distância, talvez de solidão, uma necessidade desesperada de contato. Essa súplica final dá um novo sentido ao poema inteiro. Talvez o argumento inicial não fosse para convencer a outra pessoa, mas para convencer a si mesma.
A confiança numa armadura para esconder uma vulnerabilidade imensa e o medo da perda. E aqui está a conclusão final. A última linha do poema amarra tudo. É a tese, é a prova e é a conclusão emocional. Tudo em uma única frase. A vida sem essa pessoa não é apenas triste ou vazia. É, literalmente, um pesadelo. Resumindo, Confidência nos leva por uma jornada, começa com uma declaração de certeza, constrói um caso usando metáforas da alma e da natureza, chega a um clímax emocional, contrastando paraíso e pesadelo, e termina revelando a vulnerabilidade que, no fundo, motivou tudo desde o início. E, para terminar, o poema deixa uma reflexão que vai além do texto. O que é que tem o poder de transformar a nossa existência de um pesadelo em um paraíso? É uma pergunta que ecoa a essência deste poema que é, sem dúvida, inesquecível.